Mister, vamos falar de futebol? Claro. Malta, estamos aqui hoje com o Mister Zé Peseiro. Para quem tem assistido esse programa sabe que eu passo a vida a falar dele porque eu sou um apaixonado pelo Sporting do Mister Zé Peseiro de 2005 e portanto eu tinha que cá trazer, porque quando eu digo cá tantas vezes que é o melhor futebol que eu vi, que eu acho que se jogou em Portugal em 2000, nos últimos 30 anos, mesmo que chateie o Jorge Jesus. Portanto tinha que cá trazer o Mister. Mister, obrigado por perder um bocado de tempo aqui comigo. Acho que é daqueles que sabe muito de futebol e espero que a malta se divirta aqui um bocado connosco. Quando se fala de futebol nunca se perde tempo, ganha-se sempre tempo. É verdade. Por cima, quando refletimos e falamos, sempre as coisas que dizemos dá para nós refletirmos nós próprios, obrigar-nos a pensar aquilo que as questões que podes colocar e também as sugestões e as propostas e aquilo que tu podes colocar. E há umas perguntas que tu possas fazer que nos possam alertar para outras coisas que nós no momento não podemos ver. Às vezes sabes que acabamos por entrar em rotinas e sermos redutores naquilo que é os nossos saberes, que é a pior coisa que pode acontecer, não só no futebol, mas em qualquer área profissional. Portanto, que a gente esteja acordados muitas vezes. Este momento, infelizmente, desta pandemia tem pressionado a muitos convites de todos nós, e muita partilha, e acaba por nos acordar e despertar e haver muitas vezes tirar as palas, como tiramos as palas, as nossas próprias palas, que nós também colocamos as nossas palas, não é só as palas que esta cidade nos coloca, mas também sim as nossas, e refletirmos, portanto, no final sempre numa reunião destas, ou numa conferência destas, ou o que seja, sempre pensamos naquilo que dissemos, não dissemos, e aquilo que se calhar dissemos, mas já não acreditamos tanto, e outras que passamos a acreditar mais. E é assim a evolução da vida. Mister, diga uma coisa, para quem não sabe, o Mister era ponta de lança. Era um ponta de lança que tinha... não tinha uma grande lança, ou seja, eu era um ponta de lança que não era rico, nem era um ponta de lança daqueles que eu gosto, com uma qualidade e skills e uma habilidade normal para jogar a bola, natural para jogar a bola. Eu era um avançado que fazia gols, é verdade, que acredito que a minha eficácia não era uma grande eficácia, fazia gols pela quantidade de jogo que provocava, porque eu era um jogador intenso, muito agressivo. Eu lembro-me que era muito chato para qualquer defesa, porque eu gostava de pressionar os defesas, os guarda-redes, eu fazia muitos golos em situações dessas, pressionava, corria, portanto, não era um requinte em termos daquilo que seria um jogador avançado de qualidade técnica, mas era um jogador com muita mobilidade, muito rápido, agressivo, fazia gols porque antecipava muito a ação, preenchia muito bem naquela altura, sentia muito bem com o primeiro poste e atacar o primeiro poste na frente dos defesas, e corria muito. Acho que corria mais do que jogava. Eu era ponta de lança, mas também era extremo. Portanto, a minha carreira dividiu sempre ponta de lança e extremo. Quase sempre onde passei fui sempre dos melhores marcadores. Claro, quando cheguei à segunda liga, à segunda divisão, quando era só divisão, de segunda divisão, portanto não havia a segunda liga, aí tive mais dificuldades, sinal que se calhar o nível já estava um pouquinho acima daquilo que era. Agora, enquanto andei nas digitais, fui campeão digital de júniores, de séniores, em que fui sempre o melhor marcador, no Courcherense. Depois joguei no Clube Oriental de Lisboa e fui quase sempre o melhor marcador, mas quando o clube subiu à segunda, e depois quando o clube já tinha outras pretensões, já eu não era avançado tão determinante como fui nos momentos em que tivemos na terceira divisão, em que eu praticamente era sempre o melhor marcador da equipa. Mas o seu... E eu, obviamente que o futebol vai mudando, mas a sua paixão pelo futebol em controle, futebol em posse, futebol de ataque, futebol vistoso, também vem muito pelo facto de ser um jogador de ataque, né? Um jogador que gosta de fazer gols e que gosta de ir para cima. Ou é filosofia? Não, acho que todos... Assim, as diversas maneiras de vencer e de ganhar e ter sucesso no futebol,
são todas louváveis e são todas em que nós temos que perceber que ainda bem que ainda bem que o futebol nos dá a liberdade de nós fazermos as nossas escolhas e podermos vencer na vida e vencer no futebol com diferentes formas de jogar, diferentes formas de treinar, diferentes estratégias. Desde que, infelizmente, eu não consigo conviver com isso, felizmente tenho mantido até esta idade longe dessas estratégias, desses planos, que é vencer na vida de forma não lícita, de forma não leal, de forma não justa, de forma como a nossa sociedade não ensina a todos, mas muitos aprendem muito rápido e vê-se uma sociedade mercantilista, egoísta, determinada por muitos poderes económicos que estão em todas as áreas dessa atividade, também no futebol, e que muitas vezes procuram a vitória, procuram o sucesso, não mantendo essa integridade e esses valores que eu, desde muito miúdo, consegui beber dos meus pais, meus avós, que felizmente também muitos amigos de infância e colegas e professores e amigos de carreira e da escola quando eu fui aluno e da escola quando eu fui professor e da universidade quando eu fui professor na Escola Superior de Rio Maior, e todo este caminho me tem conseguido também manter, ou seja, pouca gente me tem tentado desviar desse caminho, de fazer as coisas com lealdade. Portanto, eu não, como digo, tudo o que eu consegui foi, e acho que deveria ser assim, muitas vezes não é, dentro do que é o respeito pelos valores humanos de uma sociedade que eu acho que devia ser justa, que não é tanta justa como nós gostaríamos. E na resposta direta, eu gosto de futebol de ataque porque eu vi o Ajax jogar, eu vi a Holanda jogar. Eu sou um grande fã da Holanda, sou uma parte, sou um grandíssimo fã da Holanda de 88 do Rinus Mitchell. Pronto, e tu não ouviste, não sei eu se não tu ouvi viste, mas depois tu não ouviste, mas eu vi e bebi, portanto, e eu, naquela altura, nós, estou a falar em Cruz, que era a minha zona, mas acho que o próprio país, o próprio mundo, ficou muito envolvido naquilo que era o futebol de um país daquele tamanho, que devia ter ganho mais vezes, o que realmente ganhou, do Rep, do Cruyff, do Wezenbrink, desses jogadores todos, no Ajax, na Holanda. Eu posso dizer que eu tinha, em Cruz, havia os campeonatos de bairro, ainda não havia, e nós jogávamos, a minha equipa do bairro, que era o bairro baixo, que tínhamos um nosso treinador, portanto havia sempre aqueles aficionados, naquela altura havia aqueles que reuniam-nos, que nos davam futebol, sem ser só o futebol federado, mas antes o futebol federado, porque naquela altura eu lembro que ainda nem campeonato existia de digitais, portanto o meu digital de iniciados já é depois de eu ter essa vivência do desporto de rua, do futebol de rua e do futebol do campo, em que os 4 ou 5 bairros da minha vila de Cruz se reuniam e faziam jogos, porque cada um tinha um seu treinador, uma pessoa que estava no futebol e nos envolvia, e a minha equipa era o Ajax, e vestíamos da Ajax, tínhamos uma camisola da Ajax. Portanto, foi se calhar muito marcado por essa Ajax, pela mobilidade, pela ofensividade, pela troca de posições que existia, que não existia até aí, e depois também há outra seleção que marca muito, e o futebol que marca muito, eu não estou a falar no futebol atual, estou a falar daquilo que marcou muito, o desejo de ser treinador e de se calhar alimentar, portanto, não é, esta filosofia não é porque o que se fez há 10 ou 15 anos, nós podemos gostar muito dos treinadores que nós acompanhamos nos últimos anos e no fundo querermos também imitar ou seguir os mais altos níveis, os mais altos patamares em qualquer atividade. Nós quando queremos ser treinadores de futebol queremos evidentemente reproduzir em parte, pelo menos dentro, não respeitando a nossa personalidade, aquilo que é o melhor que se passa nos últimos anos. Estamos a falar de Mourinho, Guardiola e todos os treinadores. Mas acho que nos marca uma personalidade
é uma coisa muito mais cedo. Nós somos uma coisa, não somos uma coisa até aos 20 anos e depois passamos a ser outra. Marcou muito também, além da seleção da Holanda, do Ajax, foi mais o Ajax do que a seleção da Holanda. Sim. Apesar de todo aquele desgosto que nós tivemos quando o Gerd Müller fez o segundo gol e a Holanda não ganhou o campeonato da Europa, como esteve muito perto de ganhar, portanto, e as coisas nunca correram assim muito bem, mas era o futebol mais espetacular. Eu também vi a melhor seleção do Brasil a jogar futebol, que foi em Espanha, outra marca, portanto, uma seleção com Sócrates, com Ziques, com Tanino Cereza, com os jogadores todos, espetacular, mas não ganhou nada, não venceu nada. Mas jogava muito, mas eu tive aqui o Zico. Já apareceu o Sporting, também jogava muito, não ganhar. Mas pronto, e futebol, sabe? Não é só os que são os bons. E por isso digo, acho que são fundamentalmente estas duas. Claro que os treinadores que me influenciaram, o ser avançado, tudo isso pode ter contribuído, e acho que ninguém é marcado só por um acontecimento. E claro também a minha vida e a minha personalidade, eu acho que a personalidade de ser mais ofensivo ou menos ofensivo também tem a ver com aquilo que é uma construção, uma experiência que nós vamos tendo. Portanto, até a forma de nós liderarmos determina muito o que nós queremos. Um treinador que é muito autocrata, com certeza não vai ter um futebol muito bonito, não é? Se é autocrata, quer dizer que vai fechar os comportamentos, vai reduzir os comportamentos, vai limitar, não estou a ver que depois consiga, ao mesmo tempo, ter um futebol de mobilidade, de criação, em que os jogadores podem, mais flexível, em vez de fazer 80% do que o treinador manda, fazerem 40%, ou 50%, ou 60%, e fazer aquilo que o treinador conseguiu durante a semana lhe dar. É como dar ferramentas. Um autocrata dá duas ferramentas a um jogador, e um treinador com uma personalidade mais aberta, se calhar dá 20 ferramentas, mesmo às vezes aquilo confundindo tudo. E acho que foi por aí. Sabe que o Missa falou aí de dois, eu tive cá o Zico há umas semanas para uma conversa fantástica de 45 minutos com o Zico, em que falámos do Brasil 82, falámos do Flamengo, mas falámos do Sócrates, do Cerezo, do Éder, daquela malta toda. Eu não vi ao vivo, mas vi agora durante muitas vezes, já tinha visto muitas vezes, mas agora ainda mais na quarentena, que passou tantos jogos. E eu vivo na Holanda, né? Portanto, eu vivo na Holanda e eu conto sempre esta história. Eu vou muitas vezes aqui a um parque que se chama o Parque de Madurodam, que é em que eles passam em contínuo a campanha da Holanda de 88, que levou ao título europeu, e que começa com a Irlanda e depois acaba com a... E antes, mas é o título, mas eles têm conseguido mais títulos naquela altura, tu sabes. Claro. E eu gosto muito desse futebol, e por isso é que, e se calhar podemos fazer aqui um bocado de passagem aqui ao Sporting, já voltamos um bocado à sua carreira, por isso é que o futebol do Sporting, eu me dizia, aí parece o Sporting que não ganhou nada, eu apaixonava-me porque eu jogos como o jogo como o do Newcastle em casa, Missa, aquilo é incrível. Aquele jogo do Newcastle para a Taça UEFA, aquilo é absolutamente incrível, aquele jogo. A forma como nós jogamos, eu digo nós porque eu sou sportinguista, mas nós portugueses, o nosso futebol, a forma como se começa a perder e depois dá-se a volta, e o jogo do Rockenbach, aquilo é tudo, é tudo uma delícia para o futebol. E eu gosto disso. Claro, eu antes de falar nisso, eu lembro-me que essa seleção do Brasil marca-me tanto, que eu a primeira vez que vou ao Brasil fui ao Ninho do Urubu, portanto sabes que fui lá, comprei uma camisola do Zico, comprei um CD da música do Flamengo e fui ver um treino, portanto, vê lá o que é que me marcou naquela altura. Pronto, claro que o Corinthians também marcou muito, mas naquela altura, aquela loucura de estar. Pois é, o Sporting jogava, quando nós jogávamos um futebol que era um futebol muito livre, muito puro, sabes? Era um futebol que nós, se calhar, agora vemos mais quando vemos o jogo africano, em que aquilo anda para ali tudo. Mais anárquico, não é? Não estou a dizer anárquico, não era só isso, mas o Sporting, já eu tinha uma ideia que construí sempre nas minhas equipas. Sabes que eu comecei na terceira divisão, depois consegui subir à segunda, depois estive na segunda, depois consegui subir à segunda liga, depois estive na segunda liga, depois consegui subir à primeira liga, e em todos esses projetos, nunca me desviei do caminho de
querer um futebol alegre, dinâmico, em que desse liberdade aos jogadores, em que não perturbava muito os jogadores mudar de posição. No Sporting não me chateava, nem me dava nada de o extremo direito ir à esquerda, tu chegaste a ver o Edson ia no corredor, o avançado vinha por dentro, nós jogámos em 4-4-2 losango, os médios tinham muita mobilidade também, nós agora vemos muitos atrás a jogar por dentro, nós tínhamos o Rogério naquela altura que vinha por dentro jogar, portanto, e eu disse, até, mas era para dizer que queria, não, o Rogério como era um médio, vê lá bem isto, como nós aprendemos com os jogadores, o Rogério era um médio também, um lateral no Brasil, e nós fomos buscá-lo, e o Rogério tinha essa vontade de fazer, até essa dinâmica naquela altura, aparece, não porque o treinador tenha determinado nas dinâmicas que constrói durante a semana, que os nossos laterais iam por dentro, mas porque o Rogério colocou isso, e acho que isso muitas vezes há muitos treinadores que ou não o dizem, também não é preciso dizê-lo, mas esquecem-se que muitas dinâmicas que aparecem nas suas equipas e que depois eles podem reproduzir noutras equipas, na mesma equipa, têm a ver com características específicas de cada jogador, que envolvem e incluem dinâmicas, combinações. Há combinações que eu aprendi com os jogadores. Há combinações que eu depois comecei. Isto dá, é eles bom, esta coisa. Eles também sabem do jogo. Evidente, do jogo, e muitas vezes está mesmo aquela questão do Rogério, e naquela altura não era normal um lateral ir por ali como ele ia, não é? E por dentro. E eu fazer isso acabou por. Estou a dizer uma questão, mas não era só essa vontade de eu jogar ao ataque e dar essa liberdade, com os custos que nós tínhamos defensivos, porque éramos uma equipa que depois tinha alguns problemas na reação à perda, o nosso posicionamento final foi uma coisa que eu depois tentámos com os meus adjuntos durante anos desenvolver a capacidade de melhorarmos o nosso posicionamento defensivo, definindo com a zona de assistência, a zona de cobertura preventiva, proporcionar no momento da perda da bola, estarmos mais juntos. Portanto, mas naquela altura nós sofremos muito com isso. Mas também há uma coisa que nenhum treinador pode deixar de admitir, é que também as características daqueles jogadores proporcionaram isso. Claro. Eu já tentei reproduzir aquilo noutros contextos, com outros jogadores e não consegui. Se calhar por muita responsabilidade minha, até porque depois, assim, para já dar o valor aos jogadores que ali estavam, porque tinham qualidade e condições e características para alimentar o meu ego entre aspas, porque o meu ego nunca esteve por cima daquilo que é a simbiose entre as minhas ideias e as características, as necessidades, ou seja, aquilo que eu quero vender aos jogadores e aquilo que eles querem comprar, isso eles depois podem colocar ou não, mas eles próprios também contribuíram muito para aquele jogo exponencial, eu também evoluir como treinador com aquele jogo exponencial. A verdade é que depois eu posso dizer que no Braga também consegui fazer isso, na seção da Arábia também, em alguns momentos não, e outros momentos não. E eu já não tenho a certeza bem se outros momentos não, porque os jogadores não tinham essas características, ou eu e os treinadores, porque quando o sucesso não aparece sistematicamente com uma coisa que tu achas que é boa, começam a mudar algo. Quando eu digo que eu começo-me a preocupar muito com o momento da perda da bola e o momento do posicionamento final das linhas, a verdade é que começa a limitar essa mobilidade. Já mudou, não é? Pois, e mudamos. E já não sei se às vezes é bom ou não. Portanto, às vezes é pior, porque eu ganhei a Taça da Liga com o Braga, ou também fiz a equipa que ganhou o campeonato no Egito, mas a equipa que mais fala é a Sporting, que não ganhou nada. Porquê? Porque aquele jogo era aquele jogo. Mas é isso, eu sou suspeito, porque quem vê das minhas redes sociais e sempre que era grande fã daquele Sporting do Peseiro e vou admitir, fui menos fã do Porto, do Peseiro, ou do Sporting, do Peseiro, do Braga, do Peseiro, não porque fosse menos fã do seu futebol, mas porque eu gosto muito daquele futebol que até pode ser mais anárquico, não é? Eu sei que não é anárquico porque há um trabalho por trás, mas quando eu digo mais anárquico é aquela coisa de podemos ver o lateral a fechar no meio, vemos o Liessan aqui na esquerda, vemos o Roque Baca aparecer em mais zona de golo, vemos aquilo, parece que é tudo muito mais
muito mais movimentado. O próprio Moutinho entrava em zonas muito mais avançadas do que entra. Exatamente. E obviamente quem via no estádio, eu vi várias vezes o Sporting no estádio, percebe-se que em momento de perda de bola, tínhamos momentos em que tínhamos mais desequilíbrios e que estávamos aqui, que ia mais partida e havia muito espaço entre linhas, mas nós conseguimos, com aquele caudal ofensivo, criar muita pressão sobre as equipas adversárias e ter muita bola, que as próprias equipas sentiam-se mais nervosas, não é? Sentiam-se mais incapacitadas do ponto de vista psicológico para ir para cima do Sporting. Não, até porque há aqui duas questões. Tu sabes que fomos a equipa, acho que foi a equipa que mais gols fez na Europa naquela altura, naquele ano, mas também fizemos muitos jogos, e que o próprio treinador, que era o Zé Pezê, dizia que preferia ganhar 4-3 ou 5-4 que 1-0. Isso calcamente também cria nos jogadores e cria isso mesmo, essa procura do gol. Também te posso dizer que o Braga jogou um futebol assim, um pouco também assim. O Braga teve alguns momentos, agora, um futebol que tinha mais posse do que o do Sporting. O Sporting tinha uma posse, mas com uma vontade muito rápida de chegar à baliza adversária. Muito a Dortmund do Klopp. Sim, isso mesmo, tinha muito. Há também uma coisa que tens que aceitar. O Sporting do Jesus também teve um futebol de grande qualidade. Um futebol, eu acho que de todos os anos que passaram, acho que o meu futebol do Jesus foram os melhores do Sporting, mas isso, o Jesus teve em alguns momentos também com uma equipa fabulosa, na minha opinião, quando se juntou o William Carvalho, Adrián e João Mário, estamos a falar num meio-campo incrível, e jogadores já feitos, não é? Sim. Era diferente, era mais em posse. Eu gosto dos dois. Sim, não é isso. Era um jogo mais em posse, um jogo mais tático, um jogo mais de controlo, um jogo em que é quase Klopp Guardiola. Não é? Enquanto a nossa posição 6 no Sporting era uma posição 6 que não andava sempre à procura, a bascular à procura onde está a bola para apertar e fazer falta e fechar o jogo como fazia Jesus. Nós dávamos mais liberdade a toda a gente, mas também depois o futebol desse Sporting de Jesus tinha essa qualidade boa que era, no momento da perda, era uma equipa mais eficaz, acho eu. Era. Eu acho que, se calhar o Mister sabe muito mais que eu, mas um dos grandes... Eu, se pudesse escolher, eu sou um grandíssimo fã do Klopp, do Dortmund Klopp. Gosto de Klopp Liverpool, gostava mais, eu sou fã do Dortmund, do Klopp do Dortmund, porque era aquele rock and roll puro. E obviamente que eu percebo que isto por vezes não ganha, não é? E eu percebo tudo isso. Mas eu acho que, por exemplo, o Klopp evoluiu agora no Liverpool e o Mister também evoluiu, porque o seu jogo é diferente. O Liverpool do Klopp neste momento, ainda é muito rock and roll, mas é mais equilibrado no processo defensivo. A reação à perda é mais rápida e a forma como a equipa fecha no espaço é mais eficaz, acho eu. Sim, e isso esta equipa do Klopp, acho que é uma equipa muito mais madura, mais consistente no momento defensivo. Isso. Mas eu muito mais, portanto, mas eu vi eu joguei contra o Klopp pelo Porto naquela os quartos, oitavos final da Taça UEFA. Sim. Em que o Klopp era demolidor, em que o mundo era demolidor mesmo, mas eu vi uma final, eu estava em estágio com uma equipa dos Emirados na Alemanha e fui ver a final da Super, como é que se diz? O campeão, não, a final entre o campeão alemão e o ganho a taça. Supertaça, pronto, era isso. E vi em Dortmund, porque o jogo foi em Dortmund, Borussia e Bayern, o Borussia do Klopp e o Bayern do Guardiola, em que o Borussia venceu o jogo, um jogo extraordinário, ainda por cima visto naquele estádio em que tem aquela bancada. Incrível. Eu não vi nessa, eu estava na bancada central, mas é extraordinário, um jogo extraordinário. E um jogo em que o Guardiola no final do jogo deu os parabéns ao Klopp e que o Klopp ganhou 2-1 e com 2-1, mas com uma supremacia tremenda. Portanto, e este Klopp é este. Agora, também é verdade que a vantagem também dos Klopps e Mourinhos e Guardiolas é que as vitórias que sustentam, as vezes que ganham,
é tantas, depois também só vão para equipas em que podem estar sempre isso, uma coisa que não aconteceu comigo. Com alguma menor felicidade eu não consegui estes títulos e depois não tive a mesma possibilidade de estar em equipas com esses jogadores para poder experienciar e colocar sempre em prática aquele futebol que eu mais gosto. E isso também acho que é uma boa forma de pegar. O Mister acha que, e eu posso dar a minha opinião, mas o Mister acha que muitas vezes, eu acho que vi uma vez que escreveu alguns que dizia, ou que disse, muitos treinadores perderam muita coisa e ninguém lhes chama pé frio. Acha que muitas vezes é injustiçado pelo futebol, porque, quer dizer, nós temos muitos treinadores que nunca ganharam nada e têm bons clubes e grandes clubes, e o Mister... Não, tens o exemplo do Sporting. Há uma coisa que eu te digo, foi uma honra, foi um tremendo prazer, uma satisfação tremenda eu estar no Sporting por 2 vezes. Eu não tive uma infância em que a minha família não era sportinguista e fiquei a gostar do Sporting. E eu digo isto muitas vezes a amigos meus que não são do Sporting e eles dizem como é que é possível. É verdade, fiquei a gostar muito do Sporting, mesmo eu sinto que muitas vezes não fui tão bem tratado como eu acho que merecia ter sido bem tratado. A realidade é esta, é que eu estive no Sporting em 2004, 2005 e desde lá o Sporting não foi em nenhuma final de uma taça europeia, bem, até agora teve em 2, e também só por 2 vezes, tal como eu, esteve próximo de ser campeão. Foi comigo naquela época, porque se nós empatamos na Luz, praticamente tínhamos o título na mão. Foi com o Paulo Bento, naquela vez em que, portanto, até aquela mão aquela bola que o Passos Ferreira fez com o gol com a mão, e até se pode chamar de pontos, e é a do Jesus também, que é uma época em que é o Benfica campeão com o Rio Vitória, mas em que não, todos os portugueses podiam sentar que o Sporting podia ser campeão em função daquilo que foi de qualidade de jogo e aquilo que fez, e se calhar até perdeu por seus erros, porque os gols que falharam, estou a falar de Guimarães e na Luz. E o Brian Ruiz, né? Aquele do Benfica. Portanto, só essas vezes. E a verdade é que não, e já passaram pelo Sporting muitos treinadores. E nenhum treinador que lá teve, com trabalhos muito piores ou tão menos bons que o meu, não chegaram nunca a ser acusados de nada. Mas também há uma coisa que eu tenho presente e que neste momento me deixa tranquilo, porque também com a idade nós conseguimos encontrar esta tranquilidade. É que só é recriminado quando perde quem cria expectativas. Isso. Se não chegasse à final, ninguém o chateava. Claro, se nós temos perdido com o Zé Alcomar, se calhar tinham dito que o Presidente tinha feito uma tremenda campanha, não é? É isso. E assim, naquele dia, tu sabes que uma coisa que vai ficar marcada na minha vida, mas que neste momento vivo muito bem com ela, é que a única pessoa assobiada foi quando eu fui buscar a medalha. Fui assobiado quando fui levantar a medalha. Terrível. Mas pronto, mas isso, como digo, só quem cria expectativas. Eu costumo também dizer a muitos amigos, eu prefiro ter 40 mil pessoas a chamarem-me nomes ou a porem lenços brancos, de ter 2.000 pessoas no mesmo estádio a aplaudirem-me. Claro. É que 2.000 pessoas, quer dizer, não deu expectativa nenhuma, mas 40 mil pessoas ou 50 mil, quer dizer que enchemos o estádio. Portanto, não, naquela altura se fiquei de alguma forma magoado, neste momento passo muito bem com isso, muito tranquilo com isso, até porque sei que fiz uma extraordinária época, tal como agora nesta altura fiz um extraordinário trabalho em condições péssimas, incríveis, inacreditáveis, em que deixei uma equipa que até ganhou uma taça de Portugal e uma taça da Liga, mesmo que fosse com a felicidade que fosse, e sinto-me muito satisfeito e em paz mesmo com aquilo, porque eu queria vencer, não vencemos, mas fizemos tudo em consciência para vencer. Eu e todos os jogadores estiveram naquele projeto, que eu volto a dizer, 100 jogadores para poderem representar aquela forma de jogar, nós não tínhamos feito aquele jogo que fizemos, que toda a gente se lembra. Ainda há pouco tempo, eu estava numa televisão com algum impacto, não sei se foi um programa, foi nesses programas que andavam a reproduzir as finais europeias, e o Sporting tem 2 só, infelizmente, em que um comentador, portanto, isento, dizia, não, há equipas que ficam na história porque ganham, mas o Sporting também ficou na história mesmo sem ganhar. E assim, mas eu preferia ter ficado na história e ganhado. Claro. Sabe que eu também
preciso ter calma, porque, quer dizer, o CSKA que o Sporting jogou, o Sporting não jogou a final sozinho, não é? Não jogou com uma grande equipe. Não, CSKA, não é? não, e outra coisa é que tu percebes que ultimamente, mesmo as vezes que nós, dos últimos 20 anos, acho que houve 3 equipas que chegaram finais no seu estádio. Nenhuma delas venceu. É difícil, é mais pressionado, não é? E depois jogámos com o CSKA, que teve 10 dias de descanso, não jogou no sábado antes, não teve a pressão e a questão, e como eu digo, se nós jogamos na Luz, não é? Se nós não temos perdido na Luz, se tivéssemos empatado, eu quase tinha a certeza que tínhamos ganho aquela final, porque não tínhamos sofrido o embate psicoemocional que sofremos com o empate. É que até o empate nós dominámos o jogo, dominámos e controlámos o contra-ataque adversário, não o deixámos praticamente sair em contra-ataque, exceto na totalidade da primeira parte, só que aquela derrota na Luz, a 6 minutos do final, tirando-nos o título, que nós pensámos que podíamos ser campeões naquele dia, e acho que merecíamos. E acho que nos tiraram. Eu acho que nos tiraram. Até porque eu acho que se houvesse VAR naquela altura, seria falta sobre o Ricardo. Eu disse ao Ricardo que ele tinha que rebolar, pá. Ele esteve aqui comigo que tinha que ter rebolado. Mas se nós tivéssemos o conforto desse resultado do Estado na Luz, nós teríamos, porque a verdade é que quando o empate nós entramos numa onda de desespero, uma pressa total de fazer o 2-1, quando no final nós não estávamos a jogar em casa, aquilo era campo neutro, o empate não levava-nos para penalti. Eu posso dizer que a primeira vez que revi o jogo foi nesta altura que passaram esses jogos. E nós não fomos assim tão maus mesmo depois do igual. Agora, nunca fomos a equipa tão equilibrada como fomos até aos 60 minutos, em que fomos realmente melhores. Eu acho que há 2 momentos, mister. O momento Lietzen e o momento Daniel Carvalho. Não é? Que é o Lietzen que pode fazer o 2-2. Não, é o Rogério. Não, mas o Lietzen tem aquele lance no 2-1, né? Que pode fazer 2-2. E depois, logo a seguir, há uma jogada no CSKA que faz 3-1. Não, mas o 2-2 é o Rogério. A bola bate na perna. É o Rogério, capaz. É o Rogério, não é o Lietzen. Não, tu podes falar no Lietzen porque o Lietzen não jogou na Luz. É o fenómeno Lietzen que não jogou na Luz, que poderia, e com o Lietzen era outra coisa, e naquele lance em que o Rogério, a bola bate, aquilo quase que põe em causa a lei qualquer lei, sei lá, a bola bate na perna, em vez de ir para a baliza, bate no poste e vai para a mão do guarda-redes. Mas pronto, o futebol é assim. Olha, mister, eu tenho muita curiosidade para lhe perguntar, já há muito, eu queria gostar até de falar consigo há tantos anos. O mister faz um trabalho excepcional no Nacional, e que chega à Primeira Liga e fica em 11º do campeonato, e portanto um trabalho fantástico numa equipa de Nacional que não é Nacional, que não tem a estrutura que vai tendo hoje, não é? Que depois foi crescendo também muito na sua base. Como é que foi aquele salto para o Real? Com um grandíssimo treinador, que é o caso do professor Casqueiroz. Como é que é aquilo? Olha, sabes que o Nacional de Madrid tinha estado uma vez na Primeira Liga e tinha descido. Tinha subido e tinha descido. É? Sim, anteriormente. E comigo, comigo, o Nacional, eu fui para lá na segunda Divisão B, nós subimos logo no primeiro ano à segunda Liga, depois tivemos um ano sem subir à segunda Liga, em que disputámos até final, até final a subida, e depois subimos no ano a seguir. E mantivemos o Nacional da Madeira na Primeira Liga, que era muito difícil, que era um receio do nosso presidente, mas felizmente eu e o presidente também passámos as férias no Brasil a ver jogadores, a escolher jogadores. As coisas resultaram tanto que trouxemos bons jogadores, construímos boas equipas. Naquela altura também o mercado brasileiro estava facilitador para aquilo que era a nossa força económica ou financeira, porque estavam com problemas e era muito fácil ir buscar, o Nacional ir buscar jogadores ao Brasileirão. Neste momento, eu estou a falar nacional, não estou a falar de equipas mais fortes. Bem, agora ainda existe também. E nós construímos grandes equipas e subimos divisão e ficámos no 11º. Eu estava no Brasil, sabes que quando eu fiz o ISEF, e o meu ISEF foi feito, nós entrávamos com o tronco geral até ao segundo ano, e depois no segundo ano havia vários cursos em que nós podíamos escolher entre ensino, que era o normal e o que toda a gente pretendia fazer, porque garantia o seu futuro como professor, e ser professor tinha um bom salário, tinha uma estabilidade
estabilidade social, estabilidade familiar. E depois havia outros ramos, que era o ramo de desporto, o ramo de animação e saúde. Portanto, eram os ramos naquela altura daquele curso. Eu até tinha boas notas, eu sempre fui um aluno com boas qualificações. Eu podia ter escolhido ensino para ficar com o estágio, porque isso garantíamos o estágio e entrar direto na escola e ficar no quadro efetivo da escola, que era, no fundo, a ambição de qualquer aluno que fosse para o ESEF. Mas quando eu fui para o ESEF, a minha ambição não era ser professor, era ser treinador. Sim. E eu tive como professor João Queiroz, e mais do que Queiroz, o Arnaldo Cunha, o Nel Vingada, foram todos os meus professores, mas na parte final do curso, depois, ao segundo ano, nós escolhíamos a opção, o ramo. Eu pedi o ramo, optei por o ramo de desporto e depois tínhamos as opções. Portanto, opções tinha a ver com desporto coletivo, futebol, basquetebol, em função do que os alunos existiam. E de futebol existiam 9 alunos, eu e mais 8 alunos, escolhemos ramo de desporto, a opção de futebol. O nosso professor, naquela altura, e na altura em que ganhámos o Mundial na Arábia, era o professor Carlos Queiroz. Nós acompanhámos o processo e o trabalho do professor Carlos Queiroz, e um trabalho extraordinário, tu sabes, que revolucionou naquela altura o futebol português, com os diretores técnicos digitais, com as seleções digitais, com as seleções digitais a fazerem o sub-13, sub-15, a reunirem-se em polos de campeonatos nacionais, ou torneios no final de ano, em que praticamente estavam ali todos os olheiros dos grandes clubes, e aí começou muito mais rápido, muito facilmente essa comparação das seleções e dos jogadores de seleções, os olheiros aí buscar esses jogadores para o Benfica, Sporting, Porto e os outros clubes. Um trabalho, como tu sabes, que de alguma forma mudou aquilo que era a organização do nosso futebol. Completamente. E o Queiroz era meu professor, eu era um bom aluno, já tinha convidado para um projeto para uma escola, para eu ser no Norte, para eu ser de uma universidade de desporto, mas eu estou a treinar no Nacional da Madeira e estou no Brasil com o meu presidente a ver jogadores e recebo um telefonema do Queiroz. Não tens muito tempo para pensar, tens 2 dias, tenho uma proposta, se queres ir comigo para adjunto do Real Madrid. Bem, eu não tinha, como tu sabes, o máximo que cheguei, e começámos esta conversa assim, foi na 2ª Divisão Nacional. É verdade que tive 2 equipas que podíamos ter subido divisão, o Amora e o Torriense. O Amora em que fui treinado por António Medeiros e o Torriense foi treinado por Mário Wilson. E, portanto, mas sem um nível de jogador que todos ambicionamos chegar ao top. E eu não tinha jogado em grandes palcos na Primeira Liga, não tinha convivido. E lembro-me muito bem que eu tinha uma carreira de treinador principal, as coisas estavam a correr muito bem. Eu lembro-me que um jogo que marcou muito também o meu estado para aquilo que era o futebol português. Fiquei de alguma forma referenciado não só para as subidas, mas que eu venho com o Sporting jogar. Eu vim a jogar a Alvalade para a Taça de Portugal com o Nacional da Madeira na equipa B e nós empatámos 3-4 e houve o desempate depois. Sim. Na Madeira, e nós viemos jogar um futebol como se fosse uma equipa de Primeira Liga e jogássemos cara a cara e o futebol que nós gostaríamos. E eu sabia que tinha essa carreira, mas disse, mas Madrid, isto é outro mundo, e eu não conheço este mundo, e se calhar eu nunca, eu tinha estado no Balneário do Benfica, porque eu a experiência com 19 anos, depois de ser campeão digital do Crescense, havia um senhor chamado Biri, que era, olhei, e eu vim ao Benfica, ainda tive ali 2 semanas à experiência, também era mau, eu sou treinador, mas não tinha convivido, não tinha a experiência de jogar em divas, e não sabia o que era um balneário, não sabia o que era gerir jogadores com egos e com a dimensão que eles tinham. E que egos?
e que egos, e eu, o Queiroz, eu digo, praticamente disse, olha, tenho que falar com o meu presidente, o presidente do Rui Alves disse-me, ministro, com uma oportunidade destas você não pode desperdiçá-la, e definiu ao Mourinho, e perguntei-lhe, porque o Mourinho tinha estado, como sabes, no Barcelona, já estava em Portugal naquela altura, eu tinha jogado contra ele estava no Porto, esse é o ano em que o Porto ganha a Taça UEFA, 2003. Na final em Sevilha, que eu até fui ver, em que eu jogo 2 vezes o Nacional joga 2 vezes com o Porto, perde nas Antas e perde também em casa. Estávamos a ganhar até 1-0 a 20 minutos no final, e ele portanto, que andava a descansar os jogadores para a Taça UEFA, e só para mexer aqui à cabeça pôs o Deco e acho que o Derlei, e eles deram a volta ao resultado. Até fiquei, o que é que precisavas desses 3 pontos? Ele mais o Deco, né? Ele nem precisava dos pontos, porque o Porto estava já com muitos pontos de avanço, e ele andava a gerir a equipa para ganhar a Taça UEFA. E nós estamos a ganhar 1-0 ao Porto, eu estou contente, nós tínhamos ganho 1-0 ao Benfica também, em casa, e todo satisfeito, e ele meteu o Derlei e o Deco, a 25 de final, e eles jogaram para ganhar 2-1. Não havia necessidade. Que dois. Não havia necessidade. E eu falei para o Mourinho e disse, olha Zé, em esta proposta, este convite aqui do Carlos Queiroz, o que é que tu achas? Não olhes para trás, vai. Disse-me ele, tens a tua carreira, estás com o teu principal, as coisas estão a correr bem, mas vai. Vai porque vais viver uma experiência que se calhar, não sei se vais conseguir repeti-la, e vais, no fundo, confrontar os teus saberes com aquilo que é o mais alto nível de exigência, de responsabilidade, de pressão, os jogadores ao nível que são, e que foi aquilo que ele fez no Barcelona. Portanto, eu perguntei-lhe porque ele tinha essa experiência, nós tínhamos uma boa relação, inclusive amigos meus que eu pedia lá, quando quisessem ir a Barcelona, iam ver a Barcelona, ele dava os bilhetes e tudo, alguns amigos, e acabou por me dar esse conselho, e olha, eu fiz bem, porque aquilo realmente era muito diferente. Sabe que eu ontem estava a ver, por recomendação do Rui Pedro Brás, que estava aqui a mandar um abraço, estava a ver um abraço também para o Rui Pedro. Estava aí, ele mandou-lhe um abraço, e eu já vou pegar nas perguntas que a malta mandou. Você vai vendo aí que a malta, eu vou-lhe pondo aí que de vez em quando a malta vai-lhe sempre dizendo grande abraço, mister, muito orgulho, portanto há muita malta. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Eu estive a ver aquele documentário do Bobby Robson, do Sir Bobby Robson, né? Temos de ter respeito, que é um documentário incrível na Netflix, em que falam do José Mourinho, na altura que estava no Barcelona, e é um documentário incrível. Isto para dizer que, pronto, também gostava muito daquela altura. Mas o Real, é engraçado que o Real é um Real, eu já não me lembro de todos, mas é o Real 2003, tentava ser o Real do Figo, do Beckham, do Zidane, já não lembro se o Sávio lá estava ou já tinha saído, mas pá, essa malta toda. Não, foi o projeto, o início do projeto Galácticos e Pavões. Isso que eu ia dizer agora. Em que Florentino, que é uma pessoa extremamente inteligente, relativamente àquilo que é o futebol, ele não domina, até porque ele tinha o Valdano como diretor desportivo, e ele quer dar um novo rumo ao Real Madrid. Tinha grandes problemas financeiros. Ele, no mesmo ano, acaba por vender aquilo que era o espaço onde era o centro de treinos do Real Madrid. Eu lembro-me que e houve uma festa e tudo, fiz o último treino, onde é agora aquelas torres, onde estão construídas aquelas torres, no final quase ao pé das torres da Europa, lá em cima, portanto, onde era o centro de treinos do Real Madrid, que era no centro da cidade. Ele acaba por ter, também é verdade que ele também tinha alguns interesses, pois visto, porque ele também acho que era sócio da segunda maior empresa de construção da Europa, mesmo. Mas era grande, sim. Mas acaba por engordar, ou pelo menos resolver o problema financeiro do Real Madrid. Nós até acabámos por depois passar a treinar em La Rosas, que era o centro de treinos da seleção, ainda continua a ser da seleção espanhola, mas ele decide contra mesmo, porque o Valdano não era tão defensor dessa medida radical de construção do plantel, que era conjugar, e foi uma marca que ele lançou, que vendeu mais do que ganhou, vendeu mais camisolas, vendeu mais imagem, vendeu mais tudo do que ganhar títulos. Esta é uma coisa que não se pode questionar, que era
eram os galácticos, portanto, o Roberto Carlos, o Casilhas não era, ele não achava bem que era, ele não se achava um galáctico, mas pronto, ele já era campeão europeu 2 ou 3 vezes e com 17 anos tinha sido campeão europeu. Depois tinha o Zidane, tinha o Beckham, que foi comprado naquele ano, tinha o Figo, tinha o Raul, tinha o Ronaldo, eram esses. Mas depois tinha aquilo que era uma aposta do Real Madrid, que era uma aposta, não se pode discutir, que era a segunda opção ao Ronaldo era o Portilho, entendes? A segunda opção, ele queria que a segunda opção a cada jogador principal fosse um jogador da cantera, fosse um jogador dos pavões. Por isso mesmo deixou o Makelele ir embora, mesmo que o Queiroz querendo o Makelele, deixou o Morientes ir embora, mesmo o Morientes ser importante para nós, e só para dizer... Ficou desequilibrado. Só para dar um dado, o Morientes foi só, para mim, na minha opinião, o Porto é que o Porto ganha a Liga de Campeões esse ano, como tu sabes, mas o Morientes é quem põe o Real Madrid de fora nessa Liga de Campeões. Claro. O Real Madrid fez uma Liga incrível, não é? No Mónaco. O Morientes sim foi o Mónaco e o Real Madrid pagava 75% do salário e ele fez 2 golos em Madrid e 1 gol no Mónaco. Portanto, imagina, se ele não está no Mónaco, pelo menos eu acho que nós tínhamos potencial para ganhar, eu acho que foi o dado mais determinante para o final da época mau que nós fizemos. Teve a ver com isso, teve a ver com essa derrota que marcou muito. Claro, também dizer-te que a extensão do plantel era pouca e que praticamente jogavam aqueles e que jogavam outros jogadores que não tinham a qualidade para procurar e para ser campeão ou dominar. É verdade que o jogo, eu costumo dizer, quando aquilo estava a correr bem, eu estava sentado no relvado e desfrutava, porque aqueles jogadores todos, aquela qualidade técnica, aquela execução técnica, até março foi excepcional. Mas eles jogaram sempre, foram sempre eles a jogar um jogo excepcional, um jogo que nos transmitia, nós estávamos no banco e vamos ganhar com certeza. Só que estes jogadores todos começaram a ter problemas para além de não terem a segunda opção e podermos fazer o descanso e a gestão com outros jogadores como tem agora o Real Madrid de Patel e as grandes equipas têm esses duas equipas, não é, comparadas, mas pelo menos soluções muito equilibradas, grande nível, para os que lá estão dentro, equilibradas. Também, naquela altura, a exploração, entre aspas, que era necessário para o Real Madrid, da imagem dos jogadores, foi o momento mais alto, ou pelo menos a partir daquela altura, dos momentos mais altos. Portanto, os jogadores tinham praticamente todos os dias tarefas a esse nível, de terem que ir à Alemanha, ir a Barcelona, ir à Espanha, ir à Itália. Portanto, no final de cada treino, não digo todos os treinos, mas 2, 3 vezes por semana, os jogadores saíam para apanhar voos privados para irem fazer imagem, não é? Ações de publicidade. Isso. Esta é incrível. A começar por uma pré-época que também deve ter ajudado muito financeiramente o Real Madrid e mais alguém, se calhar, também outros interesses. Fizemos a Ásia, em que andámos por China, Singapura, vários Tailândia, em que as condições, portanto, foi o primeiro tour assim mais sério, em que realmente nós fizemos praticamente um mês a fazer este tour, em que as condições de treino eram muito más, relevados muito maus, alguns jogos em sintéticos, algo que foi feito mais para uma questão comercial e venda do produto do que na preparação de uma equipa que se queria ganhasse tudo. E só para te dizer que nas cidades onde nós íamos já estavam presentes as fotografias dos 5 galácticos, que era as que saíam era Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo, Raul e Ronaldo, eram 6. Então, as imagens tremendas, quando nós tivemos Hong Kong, tivemos em vários sítios que passámos, em que, portanto, no fundo aquilo foi mais um tour da dimensão psicoemocional, ou psicoemocional, económico-financeira, promocional. Bem, o que me disseram naquela altura é que, por exemplo, o Beckham a Adidas é que tinha proposto
e tinha por vistos financiado a vinda do Beckham para o Real Madrid, e que naquela altura os 20 milhões que ele tinha custado foram pagos por camisolas, não era por um jogo, pelas camisolas, porque o Real Madrid ganhou, vendeu. O merchandising paga naquela altura. Isso. Mas, Mister, a experiência do Real e essa malta toda dos egos, e eu lembro perfeitamente que houve uma queda de performance, e eu também achava que o plantel era desequilibrado, porque não havia segundas opções. Isso paga-se, né? Num nível daqueles paga-se caro. Mas a experiência em si é, como se diz em inglês, é one in a lifetime, né? Portanto, aquilo é uma coisa que quer dizer... Não, é única, é riquíssima, é única. Para já dizer-te que o meu problema foi as lesões que surgiram. Não é? Surgiram várias lesões, depois não havia competitividade no plantel, havia, pronto, um Solari que às vezes não era titular e entrava, a opção Cambiasse também, mas o Cambiasse, quando o Algueira era central, porque os centrais geralmente chegaram a jogar o Pavão e o Roberto e o Bravo, o Bravo também chegou a jogar muitas vezes. Eu lembro-me que até aqui nas Antas o Algueira jogou médio centro, posição 6, mas depois o Bravo não correspondia como central, o Algueira foi para central e médio centro. Bem, nós jogávamos com Figo, Beckham, portanto eram médios que não eram nenhum médios profissionais. O modo como aquela fazia muito falta. É um momento único. Eu digo que a coisa que mais gostaria é que nós tivéssemos feito a segunda época. Eu acho que o Valdano fez tudo, mas também o Queiroz não se adaptou muito, ou pelo menos não aceitou muito esta imposição da parte do Florentino de não permitir que o Queiroz mexesse mais no plantel do que ele gostaria. Eu gostaria de manejar mais e buscar uma ou duas opções, e houve ali algum frisson entre o Presidente e o Queiroz que determinaram a saída, porque o Valdano sempre nos foi dizendo que não havia problema nenhum, que aquilo era um projeto, e esse projeto de Galácticos e Pavões não se esgotava naquele ano, e era um projeto que pelo menos tinha 2 anos, mesmo que isso não projetasse vitórias no primeiro ano, porque sabia, e o Valdano sabia, que as dificuldades que era construir um 11 quando as peças mais importantes não estavam presentes, e isto aconteceu muitas vezes. Ora, o ego, posso dizer é que o pior que um treinador pode ter, e acho que todos os treinadores possam ouvir, e eu já disse isto a muitos colegas, não é os jogadores que são bons, é aqueles que não são bons e pensam que são bons. Isso. São aqueles jogadores que não têm noção do valor que têm. O Zidane tem noção do valor que tem. Claro. E esses jogadores são muito mais... podem ter egos, dizes, mas o grupo do Real Madrid era o mesmo grupo quando tu treinava Santarém, que iam jantar à sexta-feira todos e faziam uma festa. Não, mas eles também faziam as suas festas e viviam a sua vida mais individual, mas também eles chegam àquele nível porque os jogadores não chegam àquele nível porque é o músculo que é forte, ou o coração, é porque tudo é forte, a cabeça é forte, mesmo que sejam mais egocentristas, que estejam mais com os fãs, ou com os amigos, ou com os agentes, ou com a família, mas eles quando lá vão para fazer aquilo sabem o que têm que fazer, porque senão o Barcelona não ganha, as equipas de Caracas não ganhavam o que ganham. Claro. São grupos que se unem mais por questões de objetivo do que por questões emocionais. Mas também nós sabemos que a vitória é talvez dos pontos mais importantes para o crescente emocional que qualquer jogador, qualquer equipa. Claro. A questão do Real Madrid naquela altura foi a não extensão de plantel e as lesões que surgiram. E acabou como acabou. E pronto. Às vezes mas também pode ser que mesmo com essas questões todas, se não é a derrota com o Mónaco, se alimentava, não é? Até a questão da recuperação de lesões, portanto, depois juntou-se no fundo aquela insatisfação do projeto e de sabermos que aquela equipa realmente era muito publicitária, era a equipa galáctica, a equipa favorita, e acabou por bem, não ganhou o Real Madrid, ganhou o Porto, ganhou uma equipa portuguesa, ao menos. Podia ser pior, não é? Não, melhor, foi uma equipa portuguesa, foi bom. É isso. Foi o Mourinho. Foi o Mourinho, que não percebeu seu amigo. Não há muitos treinadores portugueses que tenham tido o privilégio de treinar o Braga, o Sporting, o Porto, adjunto no Real Madrid, já esteve no Golfo, treinou a seleção da Arábia Saudita, está agora na seleção da Venezuela,
já teve nos grandes clubes no Egito, nós às vezes temos essa coisa que nós temos treinadores portugueses, obviamente, que tenham clubes de dimensão europeia e têm todo o valor, mas a carreira do Mister é uma carreira de muito orgulho, não é? Eu tenho muito orgulho nela, evidentemente. Felizmente temos muitos treinadores e com muito sucesso e com muitas vitórias nos vários continentes. E agora estamos, e só para te lembrar, quer dizer, temos o Mourinho que domina a Europa, temos o Manuel José que domina a África, e agora o Jesus que domina a América do Sul. Quer dizer, e já tivemos, estás a ver, temos aqui treinadores que, para não falar de muitos, estou a falar nestes, que de alguma forma marcaram. Mourinho, que foi campeão europeu e dominou e foi considerado o melhor treinador do mundo uma ou duas vezes, creio eu, ou três, não tenho bem a certeza, se eu estou a acrescentar alguma. Depois tem o Manuel José, em que ganhou 5 Champions na África. Depois temos o Jesus, que ganhou a Libertadores no Brasil. Depois também temos o Nelvin Gala, que já foi campeão asiático, por exemplo, com uma seleção. Temos o Vitor Pereira, que foi campeão na China. Temos agora o Rui Vitória, foi campeão com o Nasser na Arábia Saudita. Bem, em todo lado temos muitos e bons treinadores. O que posso dizer é que tenho orgulho e satisfação na carreira que tenho. Gostaria de ganhar mais coisas, com certeza. Mas como digo, sinto-me satisfeito, realizado não porque ainda penso que tem coisas que tenho que realizar, eu quero estar no Mundial, por exemplo, mas para quem começou, e como eu, muitos mais começaram na terceira divisão, e sem passado, naquela altura não era muito fácil chegar à Primeira Liga sem ter um passado como jogador de futebol na Primeira Liga, e depois chegar onde cheguei, nos países onde estive, com experiências de clubes, seleções na Europa, já eu costumo dizer que, sabes, que a FIFA atribuiu prémios para as melhores equipas de cada continente no final do século. E então o Real Madrid foi a equipa do século da Europa. E eu estive no Real Madrid. O Hilal, que é onde esteve o Jesus, foi a equipa do século na Ásia. Eu estive no Hilal. O Arli, do Egito, foi a equipa do século africana. E eu estive lá. E o São Paulo foi da América, e eu não estive no São Paulo por um pouco. Eu tive quase tudo a assinar com o São Paulo há cerca de 7, 8 anos. Agora, se digo que satisfeito porque sei onde é que comecei, onde é que estou e onde é que cheguei, agora também sei que merecia a carreira que eu tive e os momentos que eu tive, merecia ter tido mais títulos, mas ainda os persigo. Mas também percebo e sinto que em alguns momentos, por minha vontade, por minha opção, aceitei projetos que não estavam ou que não estavam inclinados para vencer, ou seja, não estavam reunidas as melhores condições para serem projetos vencedores. Mas pronto, e assumo as responsabilidades de não ter conseguido, mas também, de alguma forma, posso dizer que foi em condições que não eram as mais favoráveis ou eram menos favoritos de ter essas vitórias construídas. Vou pegar 2 exemplos, Missa. Eu achei, obviamente que é uma opinião pessoal e quando não conta mais do que isso, tendo em conta o facto de não ter ganho ainda muitos títulos, apesar de ter jogado muito à bola, assumir o Porto naquela altura, e o Porto merece-me um enorme respeito, na instituição Futebol Clube Porto não está em questão, foi muito arriscado, não é? Foi muito arriscado. Muito arriscado. Porque o Zamalek tinha sido campeão no ano anterior no Egito, com o Josualdo saiu, e eu tinha feito uma equipa no Arli que iria ser campeão, e foi campeão. Sim. E foi campeão. As coisas correram muito bem, estavam a correr muito bem, só que o Porto, as coisas não estavam a correr bem no Porto, com o Lopetegui, e o Porto insistiu, o presidente, o Pinto Costa, o Anter também. Eu também tinha ambição e vontade de treinar o Porto. Se calhar avaliei mal, mas não me arrependo. Não me arrependo de ter estado no Porto.
Eu, se calhar, gostaria de estar no Porto com outras condições e com outro plantel e com as coisas mais equilibradas. E, por cima, chegámos num ano em que o Benfica e o Porto e o Sporting foram simplesmente dominadores, foram simplesmente fazer um campeonato daqueles como fizeram o Benfica e o Sporting. O Porto não podia deixar de ser terceiro. Ainda por cima o Porto teve alguns problemas, como digo, já havia problemas quando eu cheguei, e depois problemas que perdemos alguns jogadores, como tu sabes, saíram jogadores que não foram compensados, saiu o Telha, era para vir o Rafa não conseguimos concretizar, depois houve o problema do Maicon que também saiu, portanto é que nós tivemos que muitas vezes jogar com o Chidosi, com muito respeito, mas nunca mais conseguiu ser titular do Porto, e o Miguel Laiuno chegou a ser central também, muitas adaptações, perdemos muito tempo. O atual central que lá está, desculpa lá o nome, o central do lado esquerdo, desculpa o nome. O Marcano. Sim, o Marcano, desculpa o Marcano, que eu gostava tanto de Pronto, muitas adaptações, muitas posições que nós tivemos. Eu lembro que fomos a Dortmund, o Varela teve que ser lateral direito, que no Maxi podia jogar, o Angel teve que jogar lateral esquerdo, geralmente não jogava, quer dizer, mas adaptações, uma série de condições. Não estou a dizer que eu também não tenho tido a responsabilidade de não ter conseguido fazer melhor. Claro. Fundamentalmente ganhar a Taça de Portugal, que eu volto a dizer, e digo isto sem problemas de assumi-lo, que o Braga merecia muito mais ter vencido a Taça de Portugal na época anterior do que aquela época. O Sporting, Braga tinha já com o Sporting aquela Taça de Portugal que perdeu nos penaltis, quando merecia amplamente ter vencido, acho eu, pelo menos em termos de futebol, qualidade de jogo, qualidade de jogo. E mas teve a velocidade do jogo que até mereceu, porque teve também um jogador jogou com 10 praticamente desde os 15 minutos, mas a verdade é que o Braga, com o Porto, construiu duas oportunidades que nós oferecemos, não construiu, nós oferecemos oportunidades. O Braga não fez mais nada, passou o jogo a defender. O Braga também vinha de 14 ou 15 jogos com poucas vitórias, tinha feito uma grande época para o Fonseca, mas a parte final da época tinha sido muito má. Mas a felicidade que o Braga não tinha tido na época anterior com o Sérgio Conceição, quando perdeu aquela final, teve muito connosco, porque realmente ganhou uma taça que fez pouco. Claro que marcou os golos, fez 2 golos com tremendos erros que nós cometemos, nós conseguimos ganhar um empate, e depois nos penaltis, venceu em penaltis, um jogo, como digo, em termos daquilo que é a qualidade de jogo e aquilo que era a justiça, o Porto merecia vencer. Mas, como digo, também não era um Porto fortíssimo e um Porto tão avassalador como neste momento é, ou como muitos Portos que nós já vimos. Mister, quando por exemplo, perdeu a final com o Braga, há algum momento em que vai para casa e pensa, e olha lá para cima, quem é religioso, diz, pá, uma vez podias estar do meu lado, com a sorte, não é? Sim, não, mas olha, não, já pensei mais nisso, quer dizer, porque é que acontece isto? Ou porque, por exemplo, eu estou na Arábia Saudita, quando eu sou contratado para a seleção está fora praticamente de ir ao Mundial, nós conseguimos pôr a equipa no play-off, fomos ganhar o Irão, que foi a única vez que a seleção ganhou no Irão, a única vez que a seleção da Arábia Saudita ganhou no Irão, conseguimos recuperar de uma maneira que acabámos por ir ao play-off. Sim. Eu fui contratado para ir fazer a Copa da Ásia porque o Mundial estava fora. E as coisas correram tão bem que acabámos por jogar o play-off. E vamos ao Bahrein, empatámos 0-0 no Bahrein, e as coisas, como é que é possível? Mas acontece, mas a vida dá-nos e tira-nos. Então, a vida deu muito mais, o futebol deu muito mais do que me tirou. Porque há muitos, eu costumo dizer, há muitos colegas meus que começaram comigo na terceira divisão, com tanto valor, ou se calhar mais que eu, e nunca tiveram uma oportunidade para estar numa Primeira Liga. Não tiveram um Nacional da Madeira, não tiveram um Oriental, por exemplo, não tiveram clubes como o Nacional da Madeira, em que eu tive a oportunidade de subir divisão e abrir ali portas, ou não tiveram a oportunidade de ter um Queiroz a convidar para ir ao Real Madrid. E só para dizer que nós jogamos no Bahrein e faltavam 10 minutos para acabar o jogo, há um jogador meu que vai isolado na marca de penalti, e vê um jogador por trás, faz uma tesoura, era vermelho, o penalti, e ganhámos o 0. E o árbitro não marcou. E jogamos em casa com o Bahrein e estamos... o gol de fora contava, nós estamos a vencer 1-0, o Bahrein sempre a defender, faz um contra-ataque, faz um igual. E nós fazemos 2-1. Estamos a vencer 2-1 e
aos 92 minutos ou 91 minutos, um jogador meu vai isolado para a baliza, não consegue fazer gol, em vez de ficarmos com a bola veio para um corredor, uma história caricata. E que era o meu lateral direito, entretanto, a bola, não sei porque, ainda vamos outra vez para a zona da baliza para poder fazer o terceiro golo, o jogo a acabar, o jogo tinha 93 minutos. E um jogador deles bate a bola para a frente e o meu central no meio campo quer bater a bola e faz canto. Põe a bola na linha final. Ele bateu a bola e a 10 metros atrás da linha de meio campo. E o jogo estava terminado. Tinha 93 minutos e 30 segundos já. E um jogador que vai para marcar o canto, o guarda-redes do Bahrein e outro central do Bahrein, começam a correr e a dizer para ele não marcar o canto. Para esperarem por ele. O Bahrein tinha 2 jogadores na área. O jogador que estava para marcar o canto percebeu, portanto, que estava em cima do tempo, bateu a bola. Um jogador bate a bola e de cabeça faz golo. Empata o 2 igual. Aos 93 e 30 segundos. Eu estou fora do Mundial. No playoff. Isso no dói, lance caricato. Dói muito. Também é verdade que o Bahrein depois jogou contra a Nova Zelândia, que era muito fraca, e o Bahrein falhou 3 penaltis. Falhou 2 penaltis em casa, um fora, e é eliminado para a Nova Zelândia. Mas também, a verdade é que nós tínhamos noção, se ganhássemos ao Bahrein, tínhamos estado no Mundial. Dói muito. E é momentos em que nós pensamos, como é que é possível? Mas só a mim é que acontece. Mas não, acho que não podemos pensar assim, até porque, como digo, o futebol deu muito mais coisas do que perdi, ou que não me deu, mas também reconheço que aquilo que já fiz merecia ter mais títulos do que tenho, mas ainda estou a ter de ganhar mais alguns. Olha, eu ficava cá o dia todo, mas vou pôr aqui uma pergunta de um colega que perguntou: pode citar alguns jogadores que tenha treinado e não tenham atingido o patamar que acha que mereciam? Tenha treinado. Eu posso me lembrar de muitos, não é? Por exemplo, eu acho que mas todos eles atingiram algum patamar. Por exemplo, olha, eu acho que o Pedro Barbosa podia ter feito é um grande jogador. Grandíssimo. Mas podia ter feito um trajeto fora de Portugal. Eu não digo ao nível do Figo, mas parecido. Que pés, é um jogador fabuloso. O Pedro Barbosa, eu acho que é um jogador que, daqueles que eu treinei, a noção, depois de ter estas experiências todas, naquela altura que eu não tinha essa, portanto, tinha certeza, mas não tinha essa certeza que tinha agora, podia ter feito um trajeto europeu fora do nosso país. Talvez, tecnicamente, era um jogador fabuloso. Sim. A forma como jogava, fabuloso. Será? Também pode ser que o Rochenbach podia ter jogado ao mais alto nível, mas não. Sou também, fã do Rochenbach. Muito fã. O Diesson podia, se não fosse o problema do joelho, ter feito ainda mais, com certeza. O Viana poderia, creio eu, em alguns momentos da carreira, podia, e fez uma grande carreira, não podemos dizer que o Viana fez uma grande carreira, mas a afirmação dele no Valência podia-se ter dado, se calhar, se em algum momento um treinador acredita mais nele, se ele tem, porque ele tinha realmente muito valor e muita qualidade, mas, sei lá, o Nacariri, por exemplo, eu creio que podia ter chegado muito mais longe. O Pedro Santos está nos Estados Unidos, eu acho que também podia estar num clube grande em Portugal. Já falei com ele aqui. Eu posso me esquecer de muitos nomes, há muitos jogadores e bons que eu treinei, infelizmente não conseguiram concretizar o projeto. Claro, para quando a gente diz, eu acho que o Rafinha, que eu tenho no Guimarães, pode muito bem chegar longe e mais longe do que está. Essa pergunta eu podia até fazer aqui uma lista, mas tínhamos que estar à espera um tempo, porque há muito mais jogadores que acho que eu treinei que podiam ter chegado mais longe, e infelizmente, mas também o futebol é mesmo assim, portanto, muitas vezes as coisas não correm como pode acontecer. Há um jogador que eu treinei no Nacional chamado Rossato, que eu acho que podia ter jogado, esteve no Porto, mas podia ter feito uma carreira muito mais brilhante. Sim. Que era um jogador espantoso. No Sporting, vários.
Depois aqui um comentário do Zé Jorge, que é um amigo sportinguista ferrenho. Comenta aqui um comentário engraçado porque ele diz: o melhor jogo da vida do Barbosa foi a final da Liga da Taça UEFA, porque foi o jogo que correu o jogo todo. Porque falava aqui do Barbosa, o Barbosa corria pouco. Mas sabes que ele dava aquela sensação de ser um jogador. Se há jogador que tem o mesmo. Tu olhas para o Zidane ou para o Barbosa e o tipo de andamento era o mesmo, e nunca se chamou ao Zidane preguiçoso ou corria àquela velocidade, não é? E depois aquela associação que o Barbosa treinava muito bem e jogava muito bem. O Barbosa fez já não digo só a final, a meia final foi fabuloso, por exemplo. Claro. Sim. Eu acho que aquele ano é incrível. Mas o João Moutinho chegou onde a gente entendia que podia ter chegado. Não é? Sim. Jogador incrível. Bom, eu prometi-lhe 1 hora, já acabámos 1h10, eu vou parar isto, senão depois a missa daqui a um bocado chateia-me que eu estou a gastar muito tempo da sua vida. Como tu quiseres. O momento que mais o arrepia no futebol? Mais me arrepia? Aquilo que se pensar agora, arrepia-se tudo. Mas não é de mim. O que você quiser. Não é da carreira, do futebol. Futebol. O que mais me arrepia? Arrepia-me, sei lá, arrepia-me uma lesão gravíssima. Quando nós vemos uma lesão grave de um jogador, arrepia. Arrepia como é que o futebol para mim é uma modalidade mais excitante, mais maravilhosa, mais cativante, mais tudo, todas as atividades do mundo, e que pode contribuir para a nossa sanidade mental, para a nossa saúde mental, pode contribuir para o nosso bem-estar, pode contribuir para nós estarmos bem dispostos, a emoção que nos dá, o momento de união, o momento de espetáculo que nos dá depois de uma final de uma semana daquelas pessoas normais que trabalham e que estão ali para ver o seu jogo, e ao mesmo tempo depois temos coisas que estão mais no futebol, coisas comportamentos tristes, comportamentos que não têm a ver, eu acho que não têm a ver com o futebol, mas têm a ver com a sociedade em que vivemos. Portanto, eu acho que eu não posso culpar o futebol, que é só um microsistema do macrosistema desta sociedade, que nós temos claques que às vezes não se portam bem, ou dirigentes que às vezes não se portam bem. Isto eu não acredito e nem posso penalizar a nossa modalidade dizendo que só nós é que éramos bons. Quer dizer, há tudo na sociedade e só as pessoas que estão no futebol é que estava tudo bem. Havia justiça total, havia cordialidade, toda a gente se respeitava, não se queria ganhar por outros meios. É impossível, porque isto é uma questão de sociedade e não é uma questão do futebol. Claro. Agora, que o futebol pode muito contribuir, e contribuiu, por exemplo, para mim, o futebol contribuiu desde jovem para a minha construção como jovem e como adulto. O partilhar, as questões de solidariedade, de esforço, o barro, naquelas alturas na relvado, a chuva, o perder, o ganhar, o sentido de união, o vermos, o confrontarmos, o perceber as minhas forças, os esforços dos meus colegas, o sacrifício que cada um fazia, o partilharmos um balneário, partilharmos conversas, e tudo isto faz parte e fez parte da minha construção como pessoa. E só quem passa por uma atividade desportiva, e eu não quero aqui dizer, para mim o futebol é melhor, mas respeito, eu sou um multicultural e um multidesportivo, gosto de todas as culturas, não há uma que eu não gosto, e gosto de todos os esportes. Se há uma coisa que me dá prazer, até porque estive no ISEF, e a maior parte dele pratiquei, não, tive de praticar muitos, quer individualmente e coletivamente. Acho que o desporto e as artes e a cultura e a música, a dança, todas elas fazem parte importante na construção do indivíduo, mas acho que os desportos coletivos, peço desculpa aos outros, os desportos coletivos têm, neste momento, na nossa sociedade, uma determinação num mundo egoísta, em que nós cada vez estamos mais isolados, em que nós cada vez estamos mais agarrados, e os miúdos agarrados à PlayStation. Estava a dizer que pronto, as atividades esportivas coletivas têm cada vez mais sentido num mundo cada vez que é mais egocentrista, isolado, em que os miúdos já não se confrontam, já não passam tempo a pôr as suas dúvidas, as suas fraquezas, as suas frustrações, as suas alegrias. Portanto, em que esse espaço cada vez é mais limitado
e acho que é determinante destas atividades esportivas e também o futebol, muito mais o futebol, na minha opinião, ser esse sinal de partilha, de partilharmos no fundo o nosso crescimento, porque sem convivência, sem emoções, sem partilharmos o dia a dia, sem comungarmos com as nossas tristezas, as dúvidas, é impossível crescermos. O futebol também me dói e custa, querer-se ganhar por tudo. A ganância de tudo. Acho que vivemos num mundo da ganância, e infelizmente também o futebol serve da ganância. Ganhar por tudo. Não vale tudo. Não perceber, ganhar por tudo. Mas também tem a ver com um pouco da característica do nosso povo. Portanto, se calhar em outros países, ganhar com um erro de um árbitro não é uma coisa que caia bem, mas para nós, para o mais fanático, não tem problema nenhum. Ganhamos, se ganharmos com a mão e o árbitro não vir, ainda melhor ainda para chiquear os outros. Tem daquelas também que nos irritam. Mesmo assim, creio e acredito, tenho a certeza que o nosso povo evoluiu muito, quer com o 25 de Abril, quer com a integridade europeia, e que somos um povo mais culto, mais educado, mas que ainda temos muita coisa a emendar, mas não é só o nosso país, é o país e o mundo. Mister, grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Desculpa lá esse corte aí. Faz mal. Isto aqui... Olha, obrigado a que eles estiveram aí a suportar-nos este tempo, e a perder algum tempo da sua vida. Olha, é a partilha, pena não dar mais partilha para aprender alguma coisa de alguns que com certeza estão desse lado, estão do lado de lá e teriam muita coisa para nos ensinar. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Obrigado, eu gostei. Obrigado. Abraço forte. Abraço. E obrigado a